mais uma vez aqui. Boa tarde a todos aí. Quanto foi o jogo hoje, hein? Não vi o jogo hoje. Boa tarde a todos. Ontem, aqui na live foi interessante. Eu estava comentando alguma coisa com respeito ao Bolsonaro. Aí chegou aqui uma crente na live e ela começou dizendo que eu deveria lavar minha boca para falar do Bolsonaro e que eu sou um bandido, que eu não presto, etc. Essas coisas, né? Típico dos bolsonaristas. Eles nem conhecem a pessoa, já estão dizendo que é bandido, estão dizendo que eu... Como é que ela não me conhece? Como é que ela vai dizer uma coisa dessa? Primeira vez que ela me vê aqui na live, ela diz, tu é bandido, por quê? Tu tá falando contra o Bolsonaro. É tipo assim, ó, se tu fala contra o Bolsonaro, não importa quem tu seja, tu é bandido na mente desses caras. Na mente burra desses bolsonaristas. Tudo que fala contra o Bolsonaro é petista, é bandido. É muita burrice numa só cabeça. É muita incoerência. A maneira como eles veem o mundo assim, ó. Quem é contra o Bolsonaro é bandido. É assim que eles veem o mundo, cara. E em nome de Deus, eles usam Deus, eles acham que estão em contato com algum ser. Pô, se esse ser que eles acham que tem contato é tão poderoso assim, aí analisa a vida deles, tá? Como é que o Bolsonaro não se reelegeu se esse Deus é poderoso? Como é que esse Bolsonaro... Eu vou explicar aqui hoje por que o Bolsonaro não se reelegeu. Porque na mente... ali, boa tarde quem está chegando aí. Aí a outra coisa aqui, ó, o Verdinho 72, não tem nem perfil, nem foto de perfil pra gente analisar a vida dele, não tem. Então ele diz assim, humilhante, o Lula já foi até preso. Mas eu não tô falando do Lula, cara, olha que burrice. Quando tu fala de alguma pessoa, fale dessa pessoa. Eu não tô falando do Lula, eu não tô falando do PT. Eu nem citei o Lula, eu não tô defendendo o Lula. Então você percebe que nessa mente bolsonarista, se você fala contra o Bolsonaro, você é a favor do Lula. Na mente deles. Na mente deles. Então aqueles bolsonaristas que são contra o Bolsonaro, sabia? Teve bolsonaristas que apoiaram o Bolsonaro, se arrependeram e estão falando contra o Bolsonaro. Quer dizer que eles são petistas agora também? É muita burrice. Ou má fé. Porque assim, de uma ou outra, você pega assim, a religião, tá? Quem é que lucra dentro da religião? Quem é que lucra com... E quem é que lucrou tanto com o Bolsonaro no poder? Foram os pastores. Os pastores tiveram dívidas perdoadas. Os pastores tiveram oportunidades para expandir a fé deles, expandir a religião deles, com marcha para Cristo, marcha para isso, para aquilo. Então, eles estiveram sempre do lado do Bolsonaro, na mídia. Então isso aí, essa mídia, esse marketing, é bom para a igreja. Entre aspas, é bom para o pastor, não para a igreja. Porque os membros ali são pobres miseráveis. Tu não vê nenhum membro rico que enriqueceu, era pobre e foi para a igreja e enriqueceu, como eles prometem. Não. Essa ideologia. Então,
Eu entendo quando um pastor apoia o Bolsonaro. Eu entendo a mente dele, ele está lucrando com isso. Ele anda de jatinho particular e você, bolsonarista pobre, você leva o dízimo para a igreja lá, você não tem onde cair morto. Vamos falar sobre isso, eu vou dizer o motivo aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Aí aquele papinho, quando tá falando dos roubos do Bolsonaro, tá falando das maracutaias do Bolsonaro, e o cara, não, mas e o Lula, e o Lula? Cara, vem com outro argumento, cara. O que dá a entender é o seguinte, não importa o que o Bolsonaro faça. Eles não analisam o que o Bolsonaro tá fazendo. Aí eles... É um refúgio, o Lula é um refúgio para eles. Não, o Lula é pior, o Lula é bandido, o Lula é isso. Cara, eu não tô falando do Lula. Quando eu estiver falando do Lula, vamos falar. Eu também. Quando eu estiver falando, eu vou falar do Lula. Quando eu estiver falando do Lula aqui, e se alguém vir falando. Eu não quero saber do Bolsonaro. Eu tô comentando algo sobre o Lula. Você percebe? Mas por bolsonarista não há diálogo, não há conversa. Porque na mente deles, o Bolsonaro é santo. O Bolsonaro é Jesus, cara. O Bolsonaro não erra. Na mente doentia, uma mente doente do bolsonarista. Eu só posso avaliar assim, você vê os caras na rua, orando na chuva, gritando, botando as mãos no quartel e fazendo aquela histeria coletiva, chorando, de joelhos diante dos milicos. Eu só posso pensar que isso é uma histeria coletiva. Mas por que isso é uma histeria coletiva? Porque a religião emburrece. O fanatismo religioso, ele emburrece coletivamente, as pessoas ficam burras, porque as pessoas não pensam. É fato, elas não pensam. Elas seguem, é de praxe. Eu tô falando do Bolsonaro, ai Lula! Ela segue já uma linha já certa de pensamento que foi imposto a elas. Elas são induzidas, elas são que nem papagaio, elas repetem sempre a mesma coisa. Quando são contestadas. Porque a religião ensina isso. O próprio pastor ele estabelece um meio de domínio, onde ele fala lá no púlpito e as pessoas só ouvindo, as pessoas não podem raciocinar, elas só absorvem a mensagem. Elas não têm como questionar a mensagem, você percebe? Eu nem vou ler, aqueles que estão falando do Lula, eu nem vou perder o tempo, porque eu não estou falando do Lula. E detalhe, eu não estou falando de política. Eu estou falando de um ser desumano. Então, aí isso é interessante. A ideia que tem na mente dos bolsonaristas, quando tu fala, tipo assim, bolsonarista foi racista. Várias frases, falas dele foi de racismo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando ele disse que ele não corria perigo de ver os filhos dele se movendo com uma mulher preta, porque eles foram bem educados. Isso é uma fala racista. Eu tô falando disso, eu não tô falando de política. Eu tô falando dessa merda, dessa mente doentia do Bolsonaro, racista, preconceituosa, quando fala uma coisa dessa. Eu tô falando dele como ser humano que é um lixo. Nesse aspecto que eu tô observando e falando isso aí. Aí o que acontece? A pessoa... Elas se ofendem pelo Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse muito íntimo delas. Parece que são irmãos, são parentes do Bolsonaro. Ah, lava a boca pra falar do Bolsonaro. Mas, cara, tu nem conhece o Bolsonaro, cara. Você percebe? Elas se ofendem como se elas fossem da família, cara. Aí tu analisa, quem se dá bem em tudo isso é a família do Bolsonaro mesmo. Os filhos dele, comprando mansão. Viajando pra lá e pra cá. Foram recentemente para a Itália pedir lá a cidadania italiana para se ver livre agora no final do ano, para não ter que responder aos processos. Tem muitos processos contra o Bolsonaro, para não ter que responder. Eles queriam fugir do Brasil. Fugir, cara. Não tem. O que tu vai defender isso, cara? É um fato. O que aconteceu isso? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de política. Eu tô falando de um ser desprezível que pensa só nele e os fatos comprovam isso. As atitudes comprovam isso. Agora vem
um desmiolado aqui na live defender o Bolsonaro, nunca viu o Bolsonaro na vida. Não faz papel de trouxa, cara. Como é que tu vai defender alguém que tu nem conhece? A gente tem que observar as atitudes. Se ele tiver atitudes boas, falamos das atitudes boas. Que não houve, não há nenhuma atitude boa do Bolsonaro nesses 4 anos de poder. As pessoas morreram na pandemia, o Bolsonaro nunca visitou ninguém, uma família, cara, um hospital. É disso que eu tô falando. Será que é difícil vocês pensarem, vocês usar a mente de vocês e analisar? Bom, peraí, vamos analisar, vamos pensar o que a pessoa está falando, vamos ver os fatos. Agora, se você já ataca, você nem ouve o que a pessoa está falando, porque se a pessoa está falando contra o Bolsonaro, você nem ouve. Você fica cego, porque a religião ensina isso, a não pensar na igreja, a aceitar tudo que o pastor fala. Aí tu não tem uma questão de raciocínio próprio. Então você simplesmente defende o cara, sem analisar o que o cara está fazendo. Você percebe? Então essa é a burrice da religião. A religião, eu falo nas lives aqui, e as minhas lives são baseadas nisso, a gente fala muito sobre religião, eu não estou falando sobre política, é sobre religião. A religião emburrece. Principalmente a religião cristã. Porque ela tem aquela coisa histérica de coletividade, e todo mundo adora uma coisa só. Você percebe? Adora um pastor, né? Beija os pés do pastor, tem vídeos aí, o pastor sentado no trono lá e as pessoas fazendo filinha para beijar os pés e as mãos do pastor, e fazendo como se fosse um semideus, né, cara? Como se o pastor não foi. É o pastor na terra e Deus no céu. E é claro, né? É relacionado, quando eu falo dos pastores, da religião, é relacionado à política, porque os pastores estão no lugar onde eles não deveriam estar. O pastor não deveria estar na política. E quando eu falo de pastor, e normalmente os pastores estão na política, você vê que a mente dos caras é só ganhar dinheiro. A mente dos caras é isso aí. Então, lógico, daí as pessoas relacionam o que eu estou falando da política. Não, eu estou falando de um pastor lixo que tira dinheiro dos pobres, que usa a fé para enganar e iludir as pessoas, falsas promessas, sacrifícios e etc, essas baboseiras. E ele vai para a política, esse pastor. Ele vira um deputado. Tem vários. Tem o Abílio Santana, que tem amante, teve filho com amante. Aí depois que foi descoberto, ele pediu para abortar. É esse o perfil. Ele é deputado. É esse o perfil daqueles que amam a família, padrão, sociedade, modelo de família. Esses caras aí, cara. Flor de Lis, a pastora Flor de Lis é outra, cara. São assassinos, pedófilos, tantas outras coisas. Adúlteros. E com a Bíblia debaixo do braço. Porque como eles são pastores, eles se sentem donos do poder. Eles criticam todo mundo, eles julgam, mas eles fazem, mas eles, aí que tá. Ele é um pastor, né, cara? O pastor pode ir pra política, pode adulterar, pode roubar. E os membros, aqueles que estão lá embaixo na miséria, estão defendendo esses caras. Os desmiolados bolsonaristas estão defendendo esses caras. Não tenha... Pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa para todos aqui. Não tenham político de estimação. Sejam inteligentes, usem o raciocínio. Vocês não conhecem a vida dos caras. Vocês conhecem quando estoura o rombo, quando pega os caras em iate, os caras com mulher, os caras adulterando, os caras assassinando, os caras envolvidos em pedofilia. Aí estoura, porque é uma vida pública. Aí você vê quem é os caras. Não defende, cara. Você não conhece. Não defende quem você não conhece. Você percebe? Agora, cara, quando tem uma vida pública,
Ah, porque tu tá falando de Bolsonaro? É porque como o Bolsonaro fosse muito íntimo da pessoa, né? Teve ontem aqui a Sandra. É porque ela se ofendeu como se o Bolsonaro fosse da família dela, cara. Ora, por que eu tô falando do Bolsonaro? Vou dizer, porque ele é um cara público. Ele tá para isso. Para responder as questões da vida pública, da sociedade. Nós, como pessoas brasileiros, nós temos o direito de cobrar, porque eles estão lá prometendo coisas pra gente tem o direito de ver, analisar e cobrar, cara. Aí a pessoa fica assim ofendida e vem falar, ah, porque tu é isso, tu é aquilo. Cara, não é a minha vida que tá em jogo aqui. Eu não tenho uma vida pública, velho. Que nem desses loucos aí. Então tu vê, os desmiolados bolsonaristas, eles se ofendem pelo Bolsonaro e começam a atacar a vida daqueles que falam do Bolsonaro. Tipo assim, tentar nos calar. E isso é típico, cara, da religião, é tentar calar o povo, quando o povo vê uma realidade. É típico do bolsonarista isso. Porque vem a raiz é da igreja. A raiz. Então Bolsonaro foi um cara esperto, ele se utilizou da igreja, ele se mesclou lá, ele se uniu com os pastores, ele beneficiou os pastores, beneficiou as igrejas. Aí o que acontece? Ele se utilizou disso para ganhar votos, tá? Para beneficiar a família dele, os filhos dele. E a galerinha que está embaixo, que servindo essas igrejas, tipo assim, pô, se o cara está na igreja, o cara é de Deus. O cara, teve um desmiolado que a gente estava falando questão do Bolsonaro e ele, cara, nunca houve na história do mundo um presidente que amasse a Deus, um presidente que falasse de Deus. Ah, vai tomar banho, cara, fala uma asneira dessa. Se vocês quisessem alguém que falasse de Deus, que fosse de Deus, não, vocês votariam um Daciolo, velho. Como não tinha alguém? Tinha e o Daciolo? Tinha muitos candidatos aí que eram cristãos, cara, de bom caráter. Não se utilizava da religião para benefício. Então não vem com esse papinho que o Bolsonaro foi o único que falava de Deus. Ah, por favor, seja inteligente, não seja burro. Use a sua mente. Use isso aqui, cara. Tu tem uma mente, tu tem um cérebro, analisa as coisas. Você percebe? Ali, aí vem o desmiolado Everton, tu defende Lula. Quem tá defendendo Lula aqui, cara? Eu nem citei o Lula. Como é que tu pode dizer uma asneira dessa, tá defendendo o Lula? Eu não tô falando Lula. Eu tô falando de desmiolados como você, que dão a vida pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro dizer pra você arrear as calças, vocês vão arrear as calças, cara. Sem pensar. Sem pensar. Porque vocês defendem um cara. Vocês não usam a mente de vocês para avaliar o cara. Avaliar político. Se você vota em alguém, você tem que cobrar dessa pessoa e avaliar. Mas os bolsonaristas não cobram nada do Bolsonaro. Você vê como eles falam tanto de política, mas eles mesmos não entendem de política. Cara, candidato a alguma coisa tá lá para ser cobrado. Deputado, senador, político em geral, eles estão lá para serem cobrados. Não tem nenhum problema em cobrar eles. O problema é não cobrar. Se você não está cobrando, você não entendeu a política, cara. Como é que você vai votar em alguém e não cobrar? Você tem que cobrar. O cara prometeu coisas, você tem que cobrar do cara. Isso é um direito. Cara, pensa, usa a tua cachola. É um direito. Você, como cidadão, você tem o dever e o direito de cobrar desses caras. Eles estão lá para isso. Para isso. Seus desmiolados se defendem. Político não foi feito para ser defendido. Não se defende político, cara. Que nem membro da família. Você defende o cara como se ele fosse membro da família de vocês. Tão desmiolado. A igreja... Cara, a igreja fez uma manipulação mental na mente de vocês. Vocês nem compreendem isso que eu estou dizendo. Você tem dificuldade de raciocinar, cara. É muita dificuldade de raciocínio. Porque a igreja ela faz essa lavagem cerebral.
Ela impede que as pessoas tenham uma mente crítica. E o grande porquê da vida é exatamente as perguntas. Agora, o Bolsonaro não responde perguntas. Quando teve lá o Wilker Leão fazendo pergunta pro Bolsonaro, o Bolsonaro quase arrancou o telefone dele, se ofendeu. Cara, político não tem direito de se ofender quando alguém cobra algo que eles prometeram. Você tem o dever e o direito de cobrar do seu político. E não defender ele. Eu não votei em fulano de tal para defender ele. Naqueles que eu votei, eu não defendo nenhum daqueles que eu votei. Eu vou cobrar aquilo que eles prometeram fazer. Eu sempre fiz isso. Sempre fui assim. Aqueles em que eu votei, como cidadão eu votei para cobrar depois. Eu não voto em político. Eles não precisam de defesa, os caras vivem muito bem, cara. Pensa, cara, os caras ganham muito bem, cara. Os caras comem do melhor, os caras viajam de jatinho particular. Eu não preciso defender um cara desse. Eu tenho que cobrar um cara desse. Porque eu não tô na condição boa que ele tá. Político foi feito para ser cobrado. Se você votou no Bolsonaro, Bolsonaro tá lá para você cobrar dele. Se você nunca cobrou o Bolsonaro, você é um desmiolado e idiota, burro. Burro! E quem votou no Lula é para cobrar do Lula. Não é para defender o Lula. O Lula tem advogado particular. Esses caras não precisam da tua defesa, ô crentinho de Araque. Bolsonaro, o Lula, seja lá o que for, não, eles não precisam da tua defesa. Eles não precisam de nós para defender eles. Eles estão muito bem assessorados. Eles vivem muito. Eu garanto, eles têm uma vida muito boa. O salário de um deputado, de um político, eles têm uma vida muito boa, cara. E você, pobre, passando necessidade, você está defendendo um cara que não precisa ser defendido. Muito bem, pessoal. Vamos estar aqui. Lendo os comentários agora. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Divina Faria. Marisa, bem-vinda. César, bem-vindo, irmão. Genivaldo. Luzinete. Boa tarde, boa tarde. Concordo, viu, Luzinete? Bolsonaro foi o único culpado, exatamente. Bolsonaro deu tiro no pé. Ele mesmo é o culpado da derrota dele. Tá entendendo? Aí vem os desmiolados defender. É a mesma coisa assim, o cara dá um tiro no pé e tu vai defender o cara. Problema do cara, o cara deu um tiro no pé. Cara, não precisa de defesa, cara. Então, quando a gente fala de político de estimação, é assim, eles amam o político deles, né? É como se fosse um bichinho, cara. Não pode falar mal, coitadinho. Coitadinho. Tu tá sendo perseguido, coitadinho. Coitadinho, não tem onde cair morto, coitadinho, né? Me poupe, né, velho? A vida dos caras, meu. A pessoa tem que ser inteligente para não entrar tudo na igreja. Exatamente, Obete. Assim, ó, foi bom o teu comentário aqui. Quer ver uma coisa? Eu não estou falando... quando eu falo essas coisas, as pessoas estão falando mal da igreja. Eu não estou falando mal da igreja nem da religião. Nenhuma religião. Cada um tem o direito, como cidadão, de escolher a sua religião e viver a sua fé. Isso é uma coisa que os evangélicos têm que aprender, respeitar a religião dos outros, tá? O que eu estou falando é de pessoas desmioladas que vivem só para a religião. A vida dela se torna aquilo... Tem zumbi, não tem mais vida. Elas vivem só para dar dinheiro pro pastor. Sem raciocinar, sem pensar, sem ter uma vida paralela a isso. É isso que eu falo. É o fanatismo religioso, o abuso da fé, eu critico. Quando se utiliza a fé dos outros para pisar, para ganhar dinheiro, para lucrar. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando da fé em si, da religião em si. Percebe? Então aqui é uma crente inteligente aqui.
a pessoa tem que ser inteligente para não entregar tudo na igreja. Sou evangélica, mas é inteligente. Perfeito. Bolsonaro é um vagabundo, miliciano e ladrão. Tudo indica que sim, viu? Bolsonaro fez tudo de bom e não roubou o nosso país. O lulista é devastador e da guerra. É de praxe isso, né? Aí eu pergunto pra você, quem é que tá? Uma senhora, eu não vou. Uma senhora de idade, Zélia. Mas eu pergunto pra senhora deve ser uma pessoa bem resolvida na vida. Tipo aquelas aposentadas, principalmente aposentadas de militares aí, né? O país está uma mil maravilhas, que nem o Bolsonaro disse, que nunca viu fome no país. Lógico, ele nunca viu fome no país, porque ele não conhece o país. Então essa galerinha, classe média alta, que nunca entrou numa vila, nunca viu a necessidade, não tem empatia para com a diferença, é muito egoísmo, me desculpe, mas é muito egoísta da sua parte dizer assim que o país está mil maravilhas, o Bolsonaro é mil maravilhas, a tua vida tá assim. De repente, porque tu é uma senhora aposentada, tu é uma pessoa, né, viúva de militar, tem uma vida boa. Mas aí que tá. A empatia é bom, viu? E principalmente os crentes, eu não consigo entender os crentes. A falta de empatia dos crentes, eles vivem numa bolha e que o resto se exploda, cara, como se não existisse o resto. A ponto de ter o mesmo falar do Bolsonaro. Não, no Brasil não existe fome no Brasil. Tá mil maravilhas, o país das maravilhas. Não há fome. Eu nunca vi alguém pedindo comida na rua. Pô, nunca viu, cara! Que mundo tu tá, cara? Nunca vi alguém na rua pedindo comida. Pô, vai em São Paulo ali, cara, Avenida ali, Paulista. Dá um pulo ali, cara. Penso que não existe esses lugares. Aqui constantemente eu vejo pessoas pedindo comida aí na rua aí, cara. Porque eu tô na rua, né, meu? Eu sou pobre, eu tô vivo na coletividade. Agora, a classe média alta vive em cercadinho, vive ali num mundinho entendeu? Paralelo. Não vive no meio da sociedade. Claro que não vai ver isso aí. Vive só nas mansões lá, vive nos sítios, né? Não vive no centro da cidade, vive lá, entendeu? No interior de São Paulo, aqueles lugares lá só de. Entendeu? Só de chique, só. Claro, se tu vive numa vida assim, tu não vai ver pobre, cara. Só falta tu dizer assim, não tem pobre no Brasil. Ah, por favor, né? Então, pessoal. Não tem como não falar de desumano. Lula acabou com o Brasil. Cara, assim, que os últimos 4 anos não foi Lula que governou, cara. Isso é uma idiotice tal. Essa repetição que os bolsonaristas sempre. Lula que governou o Brasil. Cara, quem é que governou o Brasil nos últimos 4 anos? É de uma burrice tamanha que eu fico assim, coitado desse cara, tem que ser muito imbecil para reproduzir esse falar aqui, cara. Tem que ser muito idiota, cara. Tanto que o governo anterior ao Bolsonaro nem foi Lula, foi o Temer. Tem nada a ver com Lula, cara. O que aconteceu aqui não tem nada a ver com Lula. Então, essas reproduções burras que eu fico assim preocupado, cara. Essa galera, cara, eles não pensam. Eles só reproduzem essas idiotices aí, que é trazido da igreja, lá dos pastores, lá de cima. Entra na mente, as pessoas são que nem papagaios. Elas de praxe, elas repetem sempre a mesma coisa. Tu fala alguma coisa com fatos contra o Bolsonaro, Lula quebrou o Brasil, Lula quebrou o Brasil, Lula isso, Lula aquilo. Só isso que ele sabe é o argumento dos caras. Esse é o argumento dos caras, velho. Que barbaridade, tchê. Muita burrice, cara. Eu tenho pessoas na família que falam o que pensam. Beleza, aí que tá. A gente tem que ter o direito, ô Beth, de se expressar, de falar o que pensa. O problema da religião é que tu não fala o que tu pensa. Tu fala o que tu foi programado para falar. Tu fala o que foi programado na igreja, entra na tua mente, então tu repete. Como é que a gente sabe que é algo programado? Que as pessoas repetem constantemente a mesma coisa. Elas repetem, é um padrão de comportamento. Então isso não é
elas não têm nem liberdade para se expressar porque elas não têm pensamento próprio. Felizmente. Ali, ninguém conhece ninguém. Bolsonaro protege o Brasil. Que Brasil? Só seu teu. Obrigado pela participação de todos aí. Aí, pessoal, agora falando assim de política, cara, eu não tô falando de política, eu tô falando de ser humano. Esse ser humano, claro, podemos um dia falar de política, mas eu confesso pra vocês que eu, pessoalmente, eu não gosto de política. Não gosto. Tanto que eu não defendo o partido aqui, político. Eu tenho um pensamento próprio com respeito a isso. Uma coisa minha. Eu não defendo partidos. Quem defende, beleza. A gente é livre e eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Tá entendendo? Mas, repito, seus desmiolados, pensem uma coisa, analisem. Eu vou repetir aqui. Eu não falo de política, eu falo de ser humano. Eu falo daquilo que eu observo nas atitudes humanas. Houve a pandemia, houve, né, o Covid-19, foi algo terrível, pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, e a atitude do presidente, eu vou avaliar a atitude do presidente. Eu não estou falando de política, eu estou cobrando, eu estou falando ele como político, a atitude dele para com as famílias que perderam os entes queridos foi assim, ó. Não sou coveiro, tô nem aí. Eu vou cobrar isso dele. Eu avalio essa atitude. Isso não tem nada a ver com política. É um padrão com comportamento humano. Eu tô falando como ser humano. Isso vive numa sociedade. Pô, e ele é o representante do nosso país. Eu tenho que avaliar ele e cobrar ele e como tal. Ele tem que se comportar como um presidente. Que não houve um comportamento como alguém que se preocupa com o país, com alguém que se preocupa com as pessoas que perderam os entes queridos, pessoas que estavam sofrendo. Não há empatia. Eu estou falando disso. E eu analiso isso dentro da igreja. Como eu falei desde o início aqui, eu saí da igreja, vivi muito tempo dentro da igreja e vi muitas coisas. E os pastores são assim, cara. Eu cansei de ver pastor adulto, então quando eu falava do pastor, do adultério do pastor, todo mundo defendia o pastor e vinha contra mim. Parei, mano. Mas eu estou observando, cara, como é que eu vou? O cara tá lá falando de Deus. Entre aspas, sendo o representante de Deus. E entre aspas, ele tá lá e ele julga as pessoas com a Bíblia, com falso moralismo, e todo mundo tem que aceitar, beleza. Mas ele faz merda, aí ele não aceita a crítica. Aí a gente tem que tapar os nossos olhos. Esse é o pensamento da igreja, cara. O pastor faz o que quer. E a gente tem que fechar os olhos. A gente não pode, porque se a gente tiver falar ungido de Deus, tá falando do ungido de Deus. Pô, para aí, cara. O cara tá ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas. O cara tá lucrando, o cara tá tendo uma vida muito boa, andando de jatinho. Aí o cara adultera, o cara rouba, aí o cara, entendeu? Entra em corrupção e a gente não pode falar nada. Tem que ser muito burro, cara, pra pensar dessa forma. Vamos ver os comentários aqui. Os dois, Lula e Bolsonaro, falam o que pensam, exato, e a gente tem que falar o que pensa também. Você tem o direito de falar o que pensa. Eu tenho o direito. Falso humanista você. Aí eu pergunto pra você, o que é humanismo pra você? O que é humanismo? Para você citar alguma coisa e dizer que alguém é falso, você tem que ter uma base para dizer isso. Vou mandar para você uma lista das realizações do governo Bolsonaro. Manda mesmo, porque eu não conheço.
Pode mandar. Manda, mas manda mesmo, hein? Eu vou fazer um print aqui e vou cobrar de ti, hein? Ó, vou dizer aqui, ó. Oi, Melo. Que não tem nem foto de perfil, um bonequinho ali. Não tem nem como cobrar alguém que tem um perfil de boneco, cara. Como é que eu vou cobrar de alguém disso? Então, não... Perda de tempo. Bolsonaro só pensa nos filhos dele. Bolsonaro é o pior presidente do país. É o que eu penso também. É exatamente isso, Divina Faria. Ali, ó, você está atacando. Cara, eu não estou atacando ninguém. Eu estou cobrando. Diferente. Seja inteligente e analisa. Atacar é uma coisa. Cobrar é outra. Ah, mano, eu tenho direito de cobrar do político. Você tem direito de cobrar. Atacar não, é cobrar. Percebe? Estão matando e morrendo pelo um pessoal que nem conhece. Entendeu? É isso aí, Verônica. É isso aí. Olha aí o Duarte, que nem tem fotinho de perfil. São pessoas, até robozinho, né? Que eles não têm foto de perfil. Olha o que ele falou aqui, ó. Deixa de falar mentira. Se a gente não conhece, você também não conhece. Você tem que provar. Mas aí que tá, cara. Eu tô dizendo que eu não conheço. É óbvio que eu não. Nem tu, nem eu. Como a gente não conhece, a única coisa que a gente tem o direito de fazer, de alguém que se candidata a alguma coisa e promete coisas, como eu não conheço o fulano, eu tenho que cobrar. Se eu conhecesse, eu não precisaria cobrar, cara, desmiolado. Se você conhecesse o Bolsonaro, não precisaria cobrar dele. Eu conheço meu pai, eu conheço minha mãe, eu não cobro do meu pai e da minha mãe nada, porque eu conheço. Exatamente por eu não conhecer o Bolsonaro, eu tenho que cobrar dele. Eu não sei se ele vai cumprir o que prometeu, eu não conheço o cara, velho. Eu tenho que cobrar. Vocês são tão imbecis, vocês não analisam isso, cara. Você não conhece o Bolsonaro pra falar do Bolsonaro. É óbvio. É por isso que eu falo. Eu não conheço. Tem que rir desse bolsonarista, cara. Cara, é rir pra não chorar, cara. É rir pra não chorar. Cara, assim... É exatamente isso, falsos moralistas. Que só falam pós-mundial, mas não... César... Não entendi o que você falou aqui, César. Mas obrigado aí pelo parabéns, tá? Não, cara, o André Pereira, budista não fala de paz mundial. Paz mundial é uma utopia. Se houvesse paz mundial, não haveria os conflitos. É o contrário. O budismo não fala de paz mundial. Onde é que tu tirou isso? O gado não quer saber se morreu 690 mil pessoas por conta da irresponsabilidade de Bolsonaro. Exatamente. Quando a gente fala assim, gado, né? E o gado é... Por que essa definição gado? Né? Porque o gado não pensa. O gado, ele segue a manada. E tem um líder da manada lá, que para onde vai, o gado todo vai atrás. Não há um raciocínio lógico. Então, eles não cobram o político deles. Nenhum bolsonarista, eu não vi até hoje, nenhum bolsonarista cobrar algo do Bolsonaro. Eu já vi petistas cobrar do Lula. Quando o Lula foi presidente, eu já vi. Cansei de ver petistas cobrando, exigindo do Lula o que ele... E tá certo, tem que cobrar mesmo. Se você votou no cara, você tem o direito de cobrar. É o teu direito, não é uma coisa... é o teu direito. Não é errado.
Errado é esses pastores que cobram dízimo de pobrezinhos, esses pastores que andam de jatinho particular, viajam aí com dinheiro dos necessitados. Isso é errado, cara. Isto é errado, cara. Cobrar dos políticos não é errado. Eles foram feitos para isso, para serem cobrados. Concordo, alguns pastores sim, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Pois é, o cristianismo ao longo dos séculos, ele foi assim, ó, se adaptando a sociedade como um todo, né? Como é que eu vou explicar isso? Parei. Como é que surgiu o cristianismo? A base do cristianismo não foi uma base boa. A base não é uma base boa. Tanto que os membros aí, os pastores, se utilizam disso para se dar bem, porque não é uma base boa. Não é uma base boa. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica, o cristianismo em si, ele criou o que nós chamamos, ao estudar a história, de inquisições. E as inquisições não foram boas. As inquisições em si só trouxeram desordem para a humanidade. Com o tempo, a igreja foi largando, abandonando isso, a igreja foi se convertendo, né? Só que a base, a origem não foi uma origem boa. Tanto é que os dois últimos papas, ao público, esse e o anterior, né? Eles pediram perdão, fizeram um pronunciamento e pediram perdão pelo que eles fizeram aos povos africanos. Na invasão nas Américas, eles fizeram com os povos nativos, os indígenas. Eles pediram perdão. Por que eles pediram perdão? Porque foi muita merda que a igreja fez no passado. Então a base da igreja não foi uma base boa, não. Pode ser que ela esteja mudando, né? E a mudança é sempre bem-vinda, quando se muda para melhor, né? Cara, você tem religião? Não, Beth, não tenho. Não julgueis para que não seja julgado. Aí que tá, um exemplo assim, as pessoas, elas, por falta de raciocínio lógico, quando você cobra um político, quando você cobra um pastor, quando você cobra uma pessoa pública que tá lá para ser cobrado, aí na cabeça dela, e eu entendo elas, cara, porque foi passado isso para ela, uma lavagem cerebral, que se você cobrar, você está julgando. Eu não estou julgando ninguém, eu estou cobrando o meu direito. Não é eu não tenho direito de julgar, eu tenho direito de cobrar. Cara, pensa comigo. Um político, um pastor, que prometeu algo para você. Você vai na igreja, você dá o dízimo, você faz isso, você faz aquilo, você faz os sacrifícios da fogueira santa, você faz aquilo, e você vai receber o dobro do que você está dando aqui. Ele está prometendo, cara. Eu tenho que cobrar. Eu não estou julgando, eu estou cobrando. Se aquilo que ele disse não se realizar, eu tenho direito de cobrar dele. É que nem nessas falsas profecias. Profetizaram, no início da pandemia, profetizaram que a pandemia não ia dar nada. Eu vi pastores profetizando, agora eu estou cobrando ele. Cara, tu disse que não ia dar nada, olha só o que deu. Pastores profetizaram, disseram que o Bolsonaro ia ser reeleito. Eu tenho que cobrar esses caras. Porque eles falaram em nome de Deus, cara. Os profetas de Baal, sabe aqueles profetas de Baal que estavam profetizando, não aconteceu nada? Aí Deus disse, agora, tá vendo? Esses falsos profetas, é o direito de vocês agora cobrar desses caras. Eles não têm nada de Deus. Então cobrar não é julgar, meu irmão. Cobrar é um direito. Quando alguém tem uma vida pública e faz promessas, você tem direito de cobrar dessa pessoa. Não julgar, cobrar. O julgamento pertence a Deus. Mas o cobrar pertence a ti.
Então, só pastores que fazem isso? Não, 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 não. Não é só pastores. Qualquer pessoa, qualquer sacerdote de qualquer religião que prometer alguma coisa para você, ô Silvia, e não cumprir, você tem direito de cobrar dele. Como cidadão, sabia disso? Você tem direito de cobrar dele. Tanto que pastores da Igreja Universal aí, muitos membros colocaram na justiça eles, porque eles prometeram coisas e não aconteceu. E eles ganharam na justiça, cara, ganharam. E eles têm direito. Que houve uma promessa. Houve uma promessa. Você, como pessoa pública, você não tem que prometer nada, a não ser que realmente você vá cumprir aquilo que você está prometendo. Se o camarada prometeu coisa e não cumpriu, é direito seu cobrar. É direito seu cobrar. Bem-vindo, bem-vindo que está chegando agora aí. Emi, boa tarde, boa tarde. Bolsonaro fez papel de assassino, como ele conduziu a pandemia, já era para o Bolsonaro estar preso. Concordo com isso. E eu acho que ele ainda ele vai ser preso. É impossível que uma pessoa dessa não seja presa. Tudo que fez. Bem-vindo, Diva. Já fui cristão, viu? Não sou mais. Silvia, só pastor faz isso. Repetiu ali e eu disse, não. Já respondi as perguntas, já respondi. Responde aí, responde a gente aí. Estou respondendo, viu, Silvio? É que eu tenho que trazer um raciocínio e falar aqui, depois eu leio os comentários. Você deve ser a favor do aborto, eu sou a favor da vida. Pois é, né, que nem aquele pastor que é a favor da vida, que quando teve amante, e quando descobriu que tinha filho com amante, ele que é contra aborto, pediu para abortar. Aí como é que você vê isso? O próprio Bolsonaro, do segundo filho dele, se não me engano, ele diz isso em entrevista. Ele não queria ter o filho, ele pediu para a mulher abortar o filho dele. Tá entendendo? Então, dois pesos e duas medidas. Os falsos moralistas, eles falam aquilo que eles não vivem. Eu sou contra o falso moralismo. 1000 vezes alguém que é contra alguma coisa e vive de acordo com aquilo, do que aquele que é contra e não vive. Você percebe? Desmiolados são os petistas. Tem alguns que são, sim. Mas os bolsonaristas ganham assim de 1000, né? Responde o que, Diva? Ali é clara preconceito religioso. É crime no Brasil e da cadeia. Cuidado. Vamos te achar. Tá falando de quem? De mim? Não precisa me achar, eu já tô aqui. Eu tô aqui. É muito fácil. Eu tô aqui, cara. Agora, o preconceito religioso é a pior coisa que existe. Quando grupos cristãos invadem casas de umbanda para destruir, para quebrar as casas de umbanda, isso é preconceito, cara. Agora, cobrar uma pessoa pública, um pastor, um político, cobrar as promessas dele, isso não é preconceito, isso é um direito que eu tenho. Cobrar não é preconceito. Invadir casas de umbanda e destruir os artigos religiosos, isso é preconceito, cara. Isso é crime. Cara, tem mais moral que isso, tá bom? Obrigado, Dilva. Muito dinheiro na jogada, muito dinheiro, irmão. Concordo com você. Quem é você que não sabe o que diz? Como é que você sabe disso? Eu sei muito bem o que eu estou dizendo.
Só que o povo não foi na onda. Vamos falar mal dos pastores também, correto? A gente tem que falar mal assim, entre aspas, né? É cobrar. Eu cobro. É cobrar. Ali, e normalmente esses robozinhos, né, eu nem vou responder os caras que não tem perfil aqui, ó. Larga de ser comunista, cara! Isso é coisa desmiolado, né, meu? Isso pode ser, cara. Como é que ele sabe se eu sou comunista ou não? Vem aqui em casa tomar um café, vamos conversar sobre comunismo. Eu te passo o endereço, meu filho. Eu não tenho. Eu não tenho vergonha de aparecer que nem tu, você não tem nem foto de perfil aí, cara. Aqui, ó. É isso que eu digo quando as pessoas falam assim, ó. Para de falar mal do pastor. Falar mal de pastor é pecado. Eu não tô falando mal, eu tô cobrando. Irmão, é cobrar. Pastor prometeu alguma coisa. Tem que cobrar. Só isso. O político prometeu alguma coisa pra ti? Cobra. A tua religião aí, cara. O pastor prometeu algo pra ti? Cobra. Você pode ganhar na justiça, inclusive. Com muitos ganharam na justiça, cara. Eduardo, vamos pegar esse falar aqui, ó. Vocês falam que eu sou preconceituoso, que eu tô atacando a religião cristã. Olha esse falar desse bolsonarista aqui, ó. O Lula se utilizou do demônio dos orixás da macumba, mas agora vão todos pra cadeia. Isso é crime que você tá fazendo. Você está denegrindo uma religião. Você está chamando de demônio uma religião, que não é a sua, né? E quando os pastores da sua religião adulteram, entre corrupção, não são demônios também? Isso é um falar, cara, de preconceito. Isso é crime que você está fazendo. Você acabou de fazer, Eduardo. Isso é crime, cara. Essa mentalidade de que as religiões de matriz africana é do diabo e eu tô com Deus. Eu sou eu sou um anjinho na terra. Que burrice, cara. Ó, você é um dos puxa-saco aí do Lula, o satanista daquele que você defende. O satanismo. Aí relaciona o Lula com Satanás. Eu gosto disso. Aí tu vê assim um nível de capacidade intelectual de uma pessoa. Ela é. Por isso que eu digo. E aí ela tá falando aqui de Satanás. Ela relaciona tudo que ela não acredita com Satanás. Por isso que eu digo que essa lavagem cerebral que os pastores induzem nos membros é padrão, é de padrão. Então eles repetem aquilo que eles ouvem na igreja. Anticristo, Satanás e babá. E eles relacionam tudo aquilo que não concorda, que não é da linha de crença deles, eles relacionam a algo negativo. Você percebe o nível que esses caras estão? É esse perfil, essa é a mente dos caras. Moço, cuidado. Com o quê? Com o que eu tenho que tomar cuidado? Ninguém está aqui pelo Bolsonaro, cara. Nós queremos barrar o comunismo. Aí que tá. Vamos falar sobre isso. E também não tem perfil. Esses caras que falam asneira não tem perfil. Barrar o comunismo. Cara, vai estudar um pouco, cara. O comunismo não existe. É uma utopia. Os 13 anos do governo Bolsonaro. Os 13 anos do governo Bolsonaro. Governo Lula, perdão. Lula. Não foi estabelecido nenhum comunismo, cara. Barrar o quê? Barrar o que não existe. Os pastores colocaram na mente desses crentes uma fantasia, uma coisa. Então eles lutam por algo que não existe. Eles reproduzem fake news e lutam por isso, cara. Por coisa que não existe. Ilusão, cara.
Aí o user, Lula é ladrão e quem apoia ladrão também é. Bolsonaro é ladrão, quem apoia Bolsonaro também é. Eu concordo. Dois pesos, duas medidas. Para ambos os lados eu digo isso. Se o Lula é ladrão, o Bolsonaro também é. Na verdade, eu acredito que o povo em si, a sociedade, não tem que apoiar político. Político não foi feito para ser apoiado. Político foi feito para ser cobrado. Tá bom? Inveja do que, cara? Eu não sou político. Aparecida. Os caras. Quem não entende política, você. Pô, primeiro, eu não tô falando de política. Aí eu concordo contigo. Eu não entendo porque eu não falo de política. Eu falo questão de humanidade. Né? Eu falo de religião, que é o. Eu fiquei anos em religiões, aí eu sei o que eu tô falando. De política eu não tô falando mesmo. Então, esse teu argumento aqui não entendi. Porque eu não estou falando de política. Inveja. Inveja do quê? Inveja de político? Inveja de político? Pelo amor de Deus. Esse cara aí tá. Bah, não entendo o que tu falou aqui. Desculpe, ô Verônica. Essa última frase não entendi. Você está fazendo live com que propósito? Não, o propósito é falar sobre humanidade em geral. Sobre religião. Né? Mas a base das minhas lives aqui é falar sobre religião em si. E quando eu falo de religião, é religião. Religião no geral. Todas as religiões. Observando as religiões. Observando o que elas reproduzem. Como elas foram criadas. E existem vários tipos de religião. E a manipulação mental em religiões. Como se desenvolve conteúdo religioso dentro da sociedade. Isso aí que eu pesquiso. Eu sou um pesquisador. Eu analiso isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelos comentários. Vou ler aqui os últimos comentários, tá? Beigando, não entendi aqui. Por que você está beigando? Não entendi. Você que é inteligente, dá uma solução então. Você votou. Ah, sim, eu dou a solução. Já dei aqui, já foi. Vou repetir aqui, ô Eduardo. A solução é cobrar. Político. Vamos lá. O político está ali para ser cobrado. Aquele em quem você votou, você tem que cobrar ele. Depois do mandato dele, você vai ter que cobrar. Durante e depois, você vai ter que cobrar. A solução é cobrar. O problema do povo brasileiro é que nós não cobramos. Nós apoiamos. Político não foi feito para ser apoiado. Nós lutamos para defender político. Aí que, na minha concepção, aí que está o erro, meu irmão. Político não foi feito para ser apoiado e nem defendido, mas para ser cobrado. E o político que você votou tem que ser cobrado. Você não tem direito de cobrar em quem você não votou. Eu penso, eu acredito que a solução é essa, viu, meu irmão? Fala do Morro do Rio de Janeiro. Eu tive no Rio de Janeiro aí, um tempo. Talvez em uma outra live eu venha falar aí do que eu penso do Rio de Janeiro. Nós não estamos aqui defendendo ninguém. Beleza, bem-vindo então à turma. Se você não está defendendo ninguém, você não se ofende. Né? Se você não defende Bolsonaro, você não se ofende quando eu falo contra o Bolsonaro. Se você não defende Lula, você não se ofende quando eu falar do Lula. É isso aí. Bola pra frente. Obrigado, Carlos. Tamo junto, irmão.
A gente não consegue chegar perto de nenhum deles e você vai cobrar. Não, quando eu falo em cobrar, Gláucia, vamos lá, Gláucia. Quando eu falo em cobrar, eu falo em se mobilizar. Você pode se mobilizar, sim. Você pode escrever cartas e enviar para eles, para os partidos em que você é filiado. Você pode cobrar, como filiado de um partido, você pode cobrar, sim. Você pode ir lá, inclusive, se você quiser, mandar uma carta. Você pode mobilizar as pessoas que estão na sua volta, o bairro onde você está. Você pode se mobilizar e cobrar, sim. Como vocês saem para a rua para defender o Bolsonaro, vocês poderiam sair também para cobrar o Bolsonaro. Como não dá para cobrar? Claro que dá, sim. Eu não entendi agora. Agora você virou especialista em G. Em G. Não entendi o que você quis dizer com isso. Especialista em que? Esse G aqui eu não entendi. Já dei a solução já, viu, o Eduardo? Já dei a solução aqui. Com o Lula uns vão comer cachorro. Que barbaridade. Os comentários aqui. Obrigado, viu, pessoal, pelos comentários aí. Tanto de defesa como de ataque, eu me divirto. Mas eu repito, viu, pessoal? Eu vou passando aqui porque tem muito comentário que não vou ler tudo, tá bom? Vou passando aqui. A culpa não pode cair em cima de uma pessoa. Eu concordo com isso. Mas se uma pessoa prometeu coisas, ela tem que cumprir, tem que ser homem para cumprir. Eu parto desse princípio. Um político que prometeu alguma coisa, ele tem que ser cobrado. Bolsonaro preso, conta outra. Pois é, né? Vamos ver se vai ser ou não. A gente vai ficar sabendo no final do mandato dele. Que ele tem processo contra ele, tem. Vai trabalhar uma hora dessa. Não entendi. Ciganinho. É piloto, tem perfil. Bem-vindo, irmão. Eu também tenho perfil. Nós dois temos perfil aí. Show. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje a live, se ela se estendeu muito aí. Amanhã estaremos aqui de novo falando sobre religião, falando sobre cobrar religiosos que prometem coisas, cobrar políticos que prometem coisas. Você tem que cobrar o síndico do seu prédio. Quando ele promete alguma coisa, você tem que cobrar ele. O síndico não foi feito para ser apoiado. Você não tem que apoiar o síndico do seu prédio. Você tem que cobrar aquilo. Ele está lá, ele tem uma função lá. De acordo com a função dele, ele promete certas coisas e você está pagando ele. Os políticos que estão aí no poder, nós pagamos eles. Eu, você, nossos impostos, nós pagamos essa cambada. Então, eles estão lá para serem cobrados. Eles estão lá para nos servir. O político, ele tem que me servir. E eu tenho que cobrar o serviço dele. Eu estou pagando com meus impostos. É o meu direito cobrar. Você está numa igreja, você paga o dízimo na igreja, você sustenta, ajuda a sustentar a igreja, beleza. Aquilo que o pastor prometer com respeito à sua vida, você tem que cobrar. É o seu direito como ser humano, como cidadão. Aprendam a não apoiar ninguém. Aprendam a cobrar daqueles que prometem coisas. Aprendam isso.
Tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Desejo aí uma boa tarde a todos. Grato pela vida. Até a próxima.